Alô? Eu liguei só pra dizer que a vida é um incêndio, cheia de café e fúria. Here come on flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he want holy roller. He got hands down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. Em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvia a porta do meu quarto um soar devagarinho e disse estas palavras tais: é alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Esse é o poema O Corvo, é o começo do poema O Corvo, de Allan Poe, que foi traduzido pelo Machado de Assis. Mas quem bate a porta hoje do Café e Fúria é Júlio Cefes, o chefe do The Raven, que recebe o mesmo nome do poema. Buenas tardes. Tudo bem, Júlio? Em forma de pessoa, não de corvo hoje. Obrigado pelo convite. Imagina. O Júlio ele foi convidado aqui porque todo mundo aqui da rádio é super admirador do trabalho dele. E ele pode trazer uma série de temas bem interessantes. E eu já vou começar com um, porque é algo que me incomoda, assim, que sempre me chamou a atenção recente. A gente está vivendo um período de moda de programas televisivos de gastronomia, né? Existe uma tendência. Aquilo é gastronomia ou é show da vida? É tudo, né? Show do entretenimento da TV. E a gente sofre efeitos colaterais com isso, às vezes, né? Que tipo? Entrando meio na seita. São bacanas programas de gastronomia, a gente tem há muito tempo, principalmente hoje que tem evidência, de diversos tipos, né? Eu vou nomear alguns deles, por exemplo, o Gordon Ramsay tem 3 ou 4 programas, eu pessoalmente não gosto muito, pelo fato de atrapalhar um pouquinho, de alguma maneira, a vida na verdade, na real, né? E tem outros como Jamie Oliver, já teve outros que mostram a comida como ela de fato é, o que faz uma pessoa se inspirar a cozinhar e a comer de verdade. Então, foge um pouco do Big Brother de gastrônomo, assim. O Gordon Ramsay chega lá e faz críticas, e é um cara que parece com cara de diabo, e rola competição entre cozinheiros. Isso existe na cozinha mesmo ou isso é uma muito ficção pouco, criada? Muito pouco, tu não tem muito... Eu costumo dizer, uma filosofia de trabalho, eu não consigo discutir na cozinha porque alguma coisa não está sendo feita, né? E acontece muito nessa questão social na cozinha, que a gente acaba discutindo, mas não tem tempo para fazer isso porque alguma coisa não está sendo feita. Então, o cliente que tem um lar e lá tem a TV a cabo e assiste esse tipo de programa, se condiciona conscientemente a chegar no restaurante e ser crítico, porque senão não é bom como o Gordon Ramsay. Sim. O efeito Ramsay que eu chamo, quem já falou sobre isso um dia, o cara, o namorado, o chefe de família, sentar na mesa e receber os pratos do restaurante 100% e mesmo assim achar uma crítica, porque dessa maneira ele acha que ele é uma boa pessoa, um bom crítico, ele é foda, né? Falando mal, ele tem que falar mal de alguma coisa, senão ele não é o cara. Sim. Então é uma coisa que atrapalha muito. A gente está fazendo um bom trabalho, né? Não a gente no Raven, né? Mas digo, numa maneira geral isso acontece já. E tem outros programas, como o Jamie Oliver, que te fazem numa feira orgânica e comprar um tomate bonito e fazer com manjericão um pesto e botar junto o tomate, enfim. É o tipo de programa mais que eu acho mais saudável, assim, né? É mais inspirador. Com certeza. E aí que fala de como é feito um prato, a receita. Não tem esse negócio no Masterchef ou de programa que o cara chega no bastidor e fuma um cigarro, o outro cozinha e fala, mas aquilo ali roubou minha faca. Então, cara, não tá nem aí. O negócio é que eu quero saber como é que é feito um molho de tomate bem feito. O que é, enfim, como é que se limpa uma ave. E esse tipo de coisa que, apesar de a gente não ter tempo hoje em dia, no mundo urbano e tal, às vezes, quando tem um tempinho, consegue fazer isso, que é uma coisa saudável, né, econômica, né? Tu vai lá, cozinha em casa, muito terapêutico. Costumo dizer que quando o cara fica
E foi de mais ou bem menos consigo, assim... né? E consegue cozinhar bem, raramente acaba voltando para o restaurante, que acha que com esse dinheiro ele consegue fazer muito melhor em casa. E foi mais ou menos assim que você começou também, porque você tinha uma outra carreira antes, né? Tinha. Uma carreira que não Tinha tem uma- nada a ver, mas- assim. Aliás, é uma carreira onde o espaço da gastronomia normalmente é considerado péssimo, né? É, exatamente. Qual que é? Conta pra nós aí. Então, muito antigamente, digo, 11 anos atrás, eu trabalhava com aviação, eu era piloto de avião. E por isso que a gente fala comida de avião é ruim. Comida de avião é ruim, mas tu vai entrar na primeira classe KLM e não é tão ruim assim, na verdade. Mas de uma maneira geral, hoje em dia, tu não come bem. O que é engraçado é que as pessoas mesmo no voo de meia hora querem comer, né? Uma coisa meio que se busca o glamour que não existe mais na aviação. Mas é que começou com esse glamour, né? O pessoal ficou mal acostumado. Sim, da mesma maneira que se tem medo de voar, porque a humanidade ainda não está acostumada a voar, né? A gente voa aqui há menos de 100 anos. Sim. Navegar no mar e caminhar numa estrada, a gente caminha há milênios, centenas, milhares de anos. Então a gente ainda não está acostumado a sair voando por aí. E é o meio de transporte mais seguro. Pode ter certeza que a gente faz na aviação 4, 5 cheques de segurança antes de executar qualquer função. Mas enfim, eu apesar de ter gostado e de ter decidido ser piloto de avião 7 anos de idade, eu fui criado mal, comendo super bem. É por isso que eu digo para muito cliente que leva criança no restaurante, vocês acham que ele não tem paladar ainda, mas ele só vai ter se vocês derem para ele, para a criança, né, uma boa alimentação. Então, eu mesmo, minha família criou um primo meu e minha mãe dava ostra crua para a criança. Então, eu disse, não, como é que tu vai numa ostra que não dá, porque a criança não tem paladar? Bem pelo contrário, tu tem um paladar hoje em dia, porque a gente te alimentou bem desde o início. Sim. Então, tu só vai conseguir comer, da mesma maneira que o pessoal do Senac, né? O outro ótima escola como o Senac, enfim. Não adianta só estudar, tu tem que viver. Então, tu tem que comer para tu fazer boa gastronomia. Né? Não adianta tu ler todos os livros do mundo e trabalhar em todos os restaurantes, que tu tem que comer, tem que passar no sangue. E a tua experiência foi pessoal, assim, de começar a cozinhar por conta? Então, justamente, eu acabei entranhando isso no corpo, né? Eu me formei como piloto, fui morar em São Paulo, mas voltava para casa e cozinhava. E no dia que eu tinha a oportunidade, larguei tudo pro ar, minha família achou que eu tinha sortado, voltei para Porto Alegre lavar prato de graça, fazer curso de gastronomia, e passam rápidos anos, a gente vai evoluindo, né? E hoje em dia eu consigo dizer que já passei por muito restaurante, muita experiência, a gente morre, né? Tendo mais experiência. Que legal que a gente não vai morrer de tédio na cozinha. Sim, com certeza. Sempre se aprende, todo dia. Mesmo que de repente não se aprenda as coisas básicas, eu aprendo como chefe de cozinha, como lidar melhor com o funcionário, como comprar melhor coisa, como lidar melhor com o dono de restaurante, né? Que por acaso hoje em dia tem uma sorte muito grande de estar podendo trabalhar com pessoas extremamente boas, honestas e empresários de visão, que lá no restaurante são 4 donos, né? E pouca gente sabe que acha que algumas pessoas acham que eu sou o dono do restaurante. Ah, você não é? Não. Ah, então não sinto muito, vamos cancelar o programa agora. Não, mas são 4 mas donos é e que, os caras são fodas. é que você acaba encabeçando, assim, por ser o chefe, Sim, sua imagem exatamente. fica É que na eu frente, respondo, né? Porque eles querem se livrar da classe. Se a comida for ruim, não é nossa culpa, é do Júlio. O Lourenço Leonas, que também são donos do Iron Man, e o Maurício Eliseu, né? Que são 2 empresários que já trabalharam muito tempo em gastronomia. Inclusive o Maurício já trabalhou em restaurante fora, trabalhou na Inglaterra, trabalhou na Itália, o Lourenço também. Todos eles têm muita visão e muita experiência no assunto. Então, eles com uma deixa parte, eles não deixariam as coisas de qualquer jeito. É um lugar, assim como o Dirt, muito de bom gosto, bom custo-benefício. Sim, é um dos meus favoritos. Um dos meus favoritos ali na Cidade Baixa. Acho que até o favorito meu hoje em dia. Vocês estão falando que vocês gostam do meu trabalho, mas eu não seria eu se não fosse por uma equipe que eu tenho atrás de mim, que eu treino, tento treinar, tento me dar bem. O pessoal que está na cozinha do Raven sofre bastante porque o movimento é bem grande e são todos muito profissionais. Um grande abraço, meus colegas de trabalho. Agora me diz uma coisa, você falou da equipe, o que te caracteriza como chefe? Chefe de cozinha, na verdade, é uma função, né? Eu sou cozinheiro. Eu sou cozinheiro e a minha função no Raven é ser chefe de cozinha. E qual que é a gerência, teu né? ônus ali? Tu chega ali e tu gestiona a cozinha do jeito que tu acha melhor. Tu conceitua o cardápio, no caso meu, na minha função eu conceituo o cardápio ainda. Eu faço os cardápios, eu estou no 8º cardápio do restaurante, entrando agora no próximo, em junho. Eu faço a seleção das pessoas que trabalham comigo, eu tento ver melhores fornecedores também, eu monto pratos, enfim.
É o que se faz normalmente O cardápio numa vai gerência de cozinha. mudando como um atrativo do restaurante, sim. Então, tem muito prato ali que é que nem uma banda, né? Ou vai adaptando de acordo com Tem a época do ano? Tem uma preocupação sazonal, né? Mas não tanto por estação. Porque no verão muita gente procura pratos pesados, mesmo assim. Mas eu dou uma ajeitada, assim, porque as pessoas mesmo assim procuram mais peixes, frutos do mar e saladas no verão. Mas os pratos continuam. É o que eu estava dizendo para ti. É que nem a gente inicia com uma proposta, a gente tenta continuar com a mesma, e alguns pratos a gente vai mudando, mas tem uns que a gente não consegue mais mudar. É que nem aquela história assim, o cara vai ter que tocar... os caras vão me crucificar agora, vão ter que tocar na Júlia Forever. Não. Mas tem muita gente que pede, né? Sim, então tem pratos desde o início que eu pessoalmente gostaria de trocar, mas eu não consigo porque eu sei que ali eu tenho uma lucratividade com aquele, eu tenho uma logística no cardápio que vai agradar mais paladares com aqueles pratos assim. Então quanto mais velho a gente fica, mais difícil de colocar e mudar cardápio. Hoje em dia que se muda num cardápio 20%, 30%, antigamente se mudava muito mais. Sim. E outra, que a proposta do restaurante que a gente tem é uma proposta nova, né? Um conceito de à la carte de alta, com preço popular, num bairro onde não existia isso. Apesar de eu gostar muito do Mandarinel, que também tem a mesma gastronomia, eles têm um cardápio por dia, a gente tem um cardápio extenso, que é barato comparado a outros restaurantes pelos insumos que a gente tem. Então, no início, a gente fez uma aposta e não trabalhava com tanto insumo exótico, digamos assim, ou dispendioso, como hoje em dia, que é o caso do foie gras, né? Onde envolve uma certa violência. Sim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem polvo, tem picanha, tem vieira, picanha de cordeiro, enfim, e são pratos que a gente colocou depois de um certo tempo, quando a gente viu que as pessoas começaram a frequentar e a pedir esse tipo de gastronomia. Então, a preocupação é sempre colocar coisas novas, exóticas. Eu penso assim que o cara que estava comendo frango passarinho na Cidade Baixa, ele não conhecia o sabor do foie gras, não conhecia o sabor do molho de vinho bem feito, um risoto bem feito. E a gente está oferecendo isso e aos poucos mudando e colocando cada vez coisas, né? Quase uma escola, mas ao mesmo tempo um serviço. Sim. Eu iria no restaurante. Com certeza. Agora me diz uma coisa, você tinha selecionado uma música pra gente tocar aí, qual que é a primeira? Então, eu sou argentino, já paguei meus pecados por ser argentino, mas eu não gosto muito de música argentina. E agora você vai tentar colonizar a gente com a música? Do Gustavo Cerati, Beautiful. Perfeito, a gente já vai tocar. Eu quero lembrar a todos os ouvintes que vocês podem participar do programa com perguntas e comentários através da nossa fanpage. E agora a gente toca Gustavo Cerati. Estamos de volta com Café e Fúria. E nós já temos uma pergunta aqui, duas perguntas que foram feitas em decorrência do comentário do quadro anterior ali. A respeito do foie gras. Existe toda uma dúvida de como é feito. Sabia que ia entrar em polêmica. A polêmica nunca escapa aqui do programa. Eu trabalho com foie gras no restaurante com um prato chamado filé rossini, que é um clássico, onde vai o escalope de foie gras com trufa. É uma redução, provavelmente, um molho de demi-glace, né, que é tipo um molho de carne concentrado, o filé mignon, um pãozinho de broche embaixo, assim, um clássico. A gente tem uma releitura lá que é sem trufa, até porque se mesmo tendo trufa no Brasil, eu não colocaria para não confundir o paladar do brasileiro que não está acostumado a sentir o sabor do foie gras, saber o que é o sabor do foie gras e da trufa. Então, se eu fosse ter um prato, teríamos separado, né? Agora, eu trabalho com esse prato lá no restaurante, para trabalhar com ele até foi meio polêmico no início, porque existe, e eu, na minha opinião, é meio hipócrita isso, muita polêmica em torno de um insumo, de muitos, né? Que podem ter ou não mais ou não karma. Se tu vai lá no supermercado, compra um ovo de galinha, tem muito mais karma do que com foie gras. Primeiro a gente consome muito mais ovo daquela galinha que está, né, confinada, um cubículo pequenininho, sofrendo, só colocando ovo de dia e noite várias vezes. E o foie gras, coitado, é um insumo que, enfim, primeiro que a gente não consome quase nada por ano. Eu trabalho no restaurante, acabo provando, então eu consumo um pouco, só tenho a sorte de provar um pouco mais. Mas em si, o insumo, ele é muito pouco consumido, então já por si não é uma coisa que a gente possa dizer que é uma grande crueldade. A própria produção do foie gras, que vem do animal da raça mular, dos patos de criança, enfim, que é feita aqui no Brasil, no mundo, mas aqui no Brasil eu compro pela marca que vem de Santa Catarina. Não sei se eu posso falar o nome da marca, mas enfim, pode, se o trabalho é bom, pode, vem de Santa Catarina. Ele é criado semi-solto,
A ração dele é responsável por 80% do crescimento do fígado, não é pela alimentação forçada, é só no último tempo de vida útil do animal que é a alimentação forçada, que é através do carinho, que bota bastante comida, enfim. Isso é 20% de uma empresa, é muito dinheiro, por isso que ainda é levado a cabo, enfim. E o fígado vem pra gente e a gente trabalha com ele. Então, assim, a gente não tem um restaurante, ninguém tem restaurante por conceito de não fazer mal ou não animal. A gente tem um restaurante que tem um conceito de alta gastronomia com preço popular e ponto final. A gente não vai estar preocupado se o animal, mesmo sabendo que eu já visitei lá, não sofre e tal, se vai ou não. Da mesma maneira, tu vai comer, aquela história que a gente estava pensando agora. É inevitável a gente falar, né, sobre violência e gastronomia sem falar sobre o manejo de animais, né, o vegetarianismo, o veganismo, enfim. As pessoas têm escolha, se elas querem ou não consumir derivados de animal, tá ali, a gente respeita muito, tanto que eu tenho pratos vegetarianos no cardápio, tem pratos que não são e viram vegetarianos. Meu caldo de legumes eu acho melhor com frango e não boto, porque justamente eu consigo fazer a troca no final do risoto pelo caldo que não leva no derivado animal. E aquela polêmica, né? Eu sou um vegano, né? Se eu sou vegano, vou num restaurante, peço um prato que é vegano, enfim, mas eu estou do lado de um cara que come carne, que está consumindo carne. Então aquela história, tem lugares e lugares. O Raven não é um desses lugares, mas a gente atende esse público também. Sim. O foie gras é... O problema não é tanto o público, o problema é um certo fanatismo que envolve escolhas de qualquer natureza hoje em dia. Foi polêmico colocar no início, e a gente até achou que não ia sair muito. Até teve um cachorro quente ali perto que trabalhava com foie gras. Na mesma rua ali, antigamente tinha um cachorro quente gourmet uns 2 anos atrás, quando a gente abriu o restaurante. Quase 2 anos atrás. Ah, eu lembro quando acabou fechando depois, enfim. E era aquela história, né? Eu tenho orgulho de trabalhar com alguns insumos que são difíceis de conseguir, no caso do foie gras um deles. E, pô, tinha cachorro quente na esquina e a gente não tinha, né? E a gente acabou tendo e deu muito certo, porque muita gente não sabia qual que era o sabor, e hoje em dia sabe porque passou no Raven. Bem tradicional da Itália, um queijo chamado burrata, que é uma mistura de creme de leite com mussarela de búfala. A gente vende com uma entrada fria, apesar do queijo vem derretido, e ele acompanha tomate cereja, queijo de Provence, molho pesto. Lá eu trabalho com rúcula, né? Mas no próximo Comida de Rua eu vou trabalhar também com outras folhas. E lá também eu vou gratinar, porque vai estar um pouco frio na rua, no dia 24 de maio, lá na alfândega, e vou provavelmente usar uma farofa de bacon ou pancetta. Para transformar esse prato num prato, uma versão carnívora, né? Porque ele é um prato vegetariano ainda. Sim. A gente vai provar aqui para ver qual que é o sabor. Enquanto isso, você podia ensinar uma receita para o pessoal, né? Um serviço de utilidade pública. Você disse que fazia muita comida para comer sozinho, rápido, assim, em casa. Então, o pesto é rápido de fazer, né? Eu gosto de usar 2 tipos de manjericão, que é a manjericão normal e a favaca. Cada um tem as suas particularidades, melhor. Um tem mais aroma, o outro como é mais amargo, o outro mais suave, enfim, mais sabor. Eu coloco azeite de oliva extra virgem, bato só a folha do manjericão com parmesão, nozes, pinole, um pouco de açúcar, açúcar, sal, pimenta isso aqui é muito bom, cara. É interessante, né? A gente vende, sai bastante esse prato. O molho pesto é bem tradicional, tem vários tipos de receitas, vocês podem fazer outros tipos de receitas que tem o nosso e ali está disponível também, quem quiser mandar um e-mail para o restaurante The Raven. Você passa a receita? Passa a receita de maneira gratuita. Ah, então tá. Você tinha alguma notícia para passar do The Raven aí? De novos horários? Olha, o Raven está trabalhando de terça a domingo, das 7h30 às 11h30. E sábado e domingo a gente tem feito de meio-dia às 3 o almoço. E no mês que vem a gente tem um projeto de abrir o almoço ainda, a gente vai divulgar isso. Vai ser de terça a domingo, no caso. O Léo Felipe apareceu aqui só para pegar um pedaço também. Mais claro, né, gente? De magro. Tá manda fazer fila, porque é uma delícia bom, isso aí. né? Tá muito bom mesmo. Ótimo. Isso daqui é uma entrada. É uma entrada fria. Para uma pessoa só. Na verdade dá para 2 pessoas, né? Uhum. A gente tem outros pratos aqui, a gente tem o zucchini também, que é uma abobrinha cozida com especiarias. Recheio com queijo de cabra, gratino com parmesão. Dá para 2, 3 pessoas, às vezes, depende. Né? E agora para um chocolatra como eu, o que você recomenda? De doce tem um monte de coisa. Eu tenho um prato lá, salgado, que é o prato principal, uma picante de cordeiro, ao molho de vinho com frutas vermelhas, sobre um purê de batata com um toque de chocolate branco. A gente pode começar com salgado doce. Uhum. Lá na sobremesa eu tenho mousse de chocolate clássico também,
Mas tem outros pratos. Por exemplo, lá na sobremesa, já que tu gosta de doce, tem um tiramisu bem tradicional que eu faço com mascarpone italiano mesmo, essa baiana com milho marsala, que é a receita de como deve ser feita mesmo o tiramisu. Um creme brulee com limão siciliano, que sai um pouco do tradicional. O pessoal gosta bastante, tem pedido bastante lá. Te convido os ouvintes também. Pra ir experimentar lá. Por favor. Vocês Agora, vão gostar. Me diz uma coisa, e você não pode dar a resposta que você já deu em outras entrevistas. O que você tem vontade de experimentar ainda, cara? Não a última coisa antes de você morrer, mas... Sempre aquilo que eu nunca provei, né? E eu hoje estou em muito dia, seria o quê? interessado em provar a ova do escargot. Dizem que o caviar branco está muito na moda, assim, para os caçadores de coisas novas, né? no mercado. Mas qual que é a normal, porque dificuldade? É extremamente caro. Porque a produção de escargot, ela é para fazer escargot. Então, a ova de escargot é só para fazer mais escargot, não para vender só a ova, porque o cara fica sem o bicho, né? Sim. É uma bolinha branca, dizem que tem um sabor bem interessante. Isso é uma coisa que eu quero provar. Provavelmente em setembro agora, se eu tiver a oportunidade mesmo de tirar uns dias de folga, eu vou ver se eu consigo fazer isso. Porque você vai viajar daí. Vou ver se eu vou tentar viajar. Isso é fundamental, né? Para conhecer um pouco mais de gastronomia, a viagem é fundamental. Com certeza. É aquilo que a gente estava falando sobre o Peru no passado, né? Sim, sim. Que os poucos tempos que eu consegui tirar a folga ali do restaurante, que é filho, né? No restaurante a gente trabalha muito. É assim mesmo. Se tu não trabalha muito, o restaurante não é grande coisa, né? Eu fui no ano passado do Peru para tive essa experiência, né? Que também não dá para tirar a folga totalmente da cozinha. Tu tem que tirar a folga, tem que tirar férias, mas sempre pensando em algo que tu possa levar para o teu trabalho. Você não é a primeira pessoa que fala a respeito da culinária no Peru. Por que há esse destaque para o Peru? O Peru tem muito recurso natural. Eu fui para o Peru pensando... Porque nós temos um país continental e que poderia proporcionar uma experiência gastronômica muito grande. E outra cultura de lá também, né? A cabeça mais aberta. O peruano não é um cara que pratica tanto o fast food quanto aqui. Tu não vê o peruano fumando tanto quanto vê o brasileiro na rua. O cara se alimenta muito melhor. Ele aproveita a proximidade que ele tem do litoral. Ainda mais que o Pacífico. Tem coisas que isso é uma deficiência grande nossa, né? A gente aproveita muito pouco. É muito rico e a gente não aproveita. É uma coisa que eu costumo dizer muito para cliente. O que tu me recomenda? Porque eu gosto de frutos do mar. Eu te recomendando eu vou te recomendar ir para o mar. Que perto do mar tu vai ter coisas mais frescas. Que não é o problema do restaurante não ter vontade de investir nesse tipo de prato, com esse tipo de insumo na praça que perde rápido, que é o caso de um peixe branco, uma ostra, quem sabe, né? Coisas assim. É porque o produtor mesmo, os fornecedores não trazem, porque a cultura do povo aqui não deixa. Porque não existe uma demanda, gosta de comer churrasco, gosta de comer outro tipo de coisa, não existe a demanda. Eu vi um estudo uma vez que dizia que a cada, eu não sei se o número é correto, mas a cada quilômetro quadrado de mar havia 10 vezes mais comida do que quilômetro quadrado de terra. Imagina só. Então, assim, é muito mal aproveitado, principalmente para um país como o nosso, que tem um litoral gigante. Se bem que em Santa Catarina, por exemplo, já se aproveita mais, né? Esse litoral, a produção de ostra. Exatamente. A gente tem uma população bovina de 193 milhões aqui no Brasil. É muito um boi gado, né, cara? É muito gado, é incrível. Se produz o tempo inteiro mais. Mas lá no Peru eles conseguem aproveitar muito melhor isso. Tu vê muito mais frutos do mar na mesa da família peruana. E eu fui pensando, claro, que a gente aqui trabalha e estuda a gastronomia mas isso é parte da estrutura geográfica também, né? Porque eles não podem ter tanto boi como a gente. Então, tem altitude, tem tudo, né? Enfim, que é o caso das batatas lá, né? Que a gente ouve falar, porque lá tem choclo, tem milho, o tomate diferente, não sei o que. Eu fiquei em carnes exóticas, né? No caso da lhama, do porquinho da Índia, da alpaca, enfim. E os frutos do mar, que lá tem bastante, né? Que tem. Eu fiquei bem impressionado com a quantidade de batatas que tem. Enlouquecido com as batatas, os caras têm mais de 1000 tipos de batata. Tu vai no supermercado tradicional de lá, o corredor é tipo 6, 7 tipos, bem diferentes umas das outras. Aqui tem 3, 4. No máximo. Né? Por aí, às vezes tu consegue, como diz, uma quarta, né? Um quinta, sexto tipo, mas dificilmente, né? E lá é incrível, cara. Tu consegue de tudo. Feijão de altitude que não existe aqui. Preparos, tem aquela história de uma tradição que eles têm de boa gastronomia, de terem padronizado naturalmente os pratos nacionais, de ter colocado, é como se fosse vir aqui encontrar no mercado público de Porto Alegre um mix de insumos para fazer o charque da maneira certa de fazer o charque, que é o caso da calça peruana de lá,
o papelão canaína. Tu vai no mercado, tem um picadinho fresquinho, a cebola, o alhinho, a batata amarela, um pouquinho de limão, só para tu misturar em casa para fazer rapidamente na tua casa. Tudo natural, não é nada, nenhuma mistura sintética, não é um tempero pronto assim. Nada, inclusive eles dão... É bem simples, né? Tipo, o Peru não é muito rico, né? Não é muito rico. E também é muito seco, então facilita um pouco essa parte deles terem até em carcaça em aberto, fora de refrigeração. Tu vai lá nos mercados, tem um frango pendurado, tu não tem, tipo, gado pendurado, tu não encontra assim muita preocupação nesse sentido, até porque não perde tanto. Ele não perde tanto, sim. Não perde tanto. Mas eu recomendo muito o pessoal viajar, principalmente para esses locais, quem gosta de gastronomia. O Peru é um baita lugar. Né? E que normalmente, quem trabalha mais com cozinha já sabe disso, mas a população em geral não tem esse conhecimento, né? Sim, o fruto mais diz aqui, no Peru no passado custava muito pouco barata passagem mesmo, muito pouco. E eu cheguei lá e comi como um rei, né, frutos do mar, pagando o que eu pagaria aqui para o McDonald's. Sim. Né? Então vale muito a pena. Sim, com certeza. Vale muito a pena. Agora a gente já está chegando no final do programa. Antes de eu dar os recados finais, o que você tem de recado? Não, tem o endereço do restaurante. Isso é importante. O endereço do restaurante é na Sarmento Leite, 969, na Cidade Baixa, entre a Lima e Silva de José Patrocínio. Lembrando que funciona de terça, domingo à noite e sábado e domingo no almoço, das 7h30 às 11h30, meio-dia às 3h. Tem o projeto Comida de Rua, que vai ser no dia 24, na Praça da Alfândega. Está confirmado já. Está confirmado, tem na page no Facebook também outros eventos que o Comida de Rua faz, como o dos food trucks lá na República. E é isso. Eu tenho que dar algumas notícias aqui. Para quem a gente sempre anuncia ali os projetos do Instituto Tolerância, que promove aqui o programa junto com a Mínima. E a gente teve na terça-feira o seminário onde foi lançada a Carta de Porto Alegre contra a redução da maioridade penal. E a gente vai começar no final do mês uma caravana pelo estado e vai fazer uma série de palestras em várias cidades. E depois a gente coloca as datas certinhas, os horários e as faculdades onde vai acontecer. A gente vai levar toda essa campanha para o interior agora no final do mês para ver se surte algum efeito. Já tem surtido uma certa pressão que a gente tem feito, mas a gente quer aumentar um pouco mais a difusão dessa ideia. Para quem estiver interessado, então, entra lá na página www.itolerância.com.br e eu quero só terminar. A gente começou lendo um poema do Allan Poe e eu quero terminar com outro contexto, porque a gente tem sempre essa impressão do Allan Poe como algo negativo, gótico, né? E eu um dia lendo um dos contos dele, eu achei muito interessante uma passagem. Como eu sou dono de cachorro, eu sempre fico atento a como os escritores descreveram seus cachorros na época, né? E tem um conto dele famoso que se chama O Gato Preto, e ele faz uma descrição da relação do homem com o cachorro que eu acho que vale a pena ser lido para encerrar o programa. The Black Cat. Exatamente. E ele diz o seguinte: para aqueles que acalentaram a afeição por um cão fiel e esperto, dificilmente preciso me dar o trabalho de explicar a natureza ou a intensidade da satisfação que disso pode advir. Há qualquer coisa no amor altruísta e abnegado de uma criatura bruta que cala fundo no coração de quem muitas vezes já teve ocasião de experimentar a amizade mesquinha e a fidelidade impalpável do mero homem. É bem bacana essa passagem dele. Na semana que vem a gente volta no mesmo horário, quinta-feira às 14h, e quem vai ser entrevistado é o Marcos Diniz Belinasso, advogado, e vai falar sobre a violência na relação de trabalho. Júlio, muito obrigado pela visita. Eu que te agradeço. Muito obrigado por esse prato delicioso. Valeu, pelos esclarecimentos feitos, e a gente se encontra. Tem que jantar no restaurante. A gente se encontra no The Raven em breve. Beleza. Tá bom? Obrigado. Agora vocês ficam com o Léo Felipe. Alô? Eu liguei só pra dizer que a vida é um incêndio, cheia de café e fúria. Here come on flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he want holy roller. He got hair